pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Jesus e hoje a gente vai falar sobre angelologia. Primeiro, está descrito na Bíblia a presença de anjos, de Gênesis até Apocalipse. Segundo, hoje existe muita histeria, muitos contos, muitos mitos, fábulas acerca de anjos, acerca de coisas que anjos fazem ou teriam feito, e muitas vezes nada disso é sustentado pela Bíblia. Terceiro ponto, existe muitas religiões ou seitas que são criadas e tem aí os seus milhares de seguidores, baseadas em possíveis aparições de anjos, possíveis mensagens de anjos, e muitas pessoas vão atrás. Na verdade, se elas estudassem um pouquinho o que são os anjos e quais são as suas funções, o que a Bíblia lhe atribui como função, elas veriam que, na verdade, nada mais é do que enganação, do que mito, do que uma possível aparição diabólica de demônios, de espíritos de enganação ou de outras coisas que a Bíblia mesmo comenta que haveria de acontecer. Então, estudar anjo é necessário por causa disso. Vamos lá. Qual que é a primeira coisa que a gente precisa saber sobre anjos? Não é algo novo. Se a gente fosse definir um anjo, como que a gente poderia definir? Um anjo não é Deus, mas também não é um homem. As pessoas definem anjos como uma criatura espiritual, normalmente relacionadas a uma espécie de carteiro espiritual, alguém que traz uma mensagem divina, né? Ou uma espécie de criatura intermediária entre o homem e Deus. Então, dentro de culturas antigas, muito até aquém do cristianismo ou do judaísmo, né, das religiões aí abraâmicas, você já tem, por exemplo, dentro da cultura babilônica, seres pintados em paredes, seres intermediários. Então, seres que não eram deuses, que não eram homens, mas que ficavam ali num meio termo. Dentro da própria cultura grega, você tem Hermes, o que seria um mensageiro dos deuses, né? Não é um homem, né? Seria aí um deus ou um semideus, mas ele tem essa função de fazer a comunicação entre os deuses e os homens, de trazer uma mensagem. Com isso, a gente só quer enfocar que essas criaturas que fazem essa comunicação divindade, ser humano, ela não é algo exclusiva do judaísmo ou exclusiva do cristianismo. Ela já é traga aí em outras culturas também, tá bom? Então, vamos lá. O que mais que a gente pode comentar sobre os anjos? A gente falou sobre a possibilidade de religiões serem criadas, seitas serem criadas a partir de possíveis visões de anjos, né? E aí nos lembra as palavras de Paulo, lá aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, maldito. Parece que Paulo, como uma luneta espiritual, né, como alguns pastores gostam de descrever aí, estava olhando para o futuro e ele já estava vendo um pseudo-anjo Gabriel anunciando palavra por palavra do Alcorão para Maomé criar o Islã aí, e entre outras, um conceito de anjos guardiões, o que seriam anjos guardiões, ou uma porção superior da própria pessoa chamada de super-eu. Isso dentro do hinduísmo. Como nós acabamos de citar, a gente tem aí também Gabriel sendo o anunciador do Alcorão, das palavras reveladas ali, dada a Maomé, que seria o fundador do Islã, né, do povo muçulmano. Então você tem essas aparições de anjos nessas religiões. No gnosticismo, que é praticamente uma seita dos primeiros séculos do cristianismo, né, século II aí, da era cristã, já aparecem os primeiros gnósticos, talvez até no período das viagens missionárias do apóstolo Paulo, a gente tem alguma coisa ali nas cartas. Os gnósticos eram pessoas que diziam ter recebido um conhecimento oculto, revelado, né, apenas para algumas pessoas específicas. Embora o gnosticismo cristão tenha algumas divergências, né, algumas afirmações são importantes para nós. O gnosticismo cristão, por exemplo, eles não acreditavam que Jesus havia vindo em carne,
né? Havia um desprezo por aquilo que é matéria, né? Por aquilo que é material. Então, enquanto algumas linhas gnósticas acreditavam que podiam fazer o que bem queriam com o seu corpo, né? E ir para todo tipo de depravação sexual, e que o que importa é o espírito, outros se submetiam a jejuns, se submetiam à tortura. Então, a gente tem linhas gnósticas que tinham pensamentos diferentes. Entre algumas linhas gnósticas, a gente pode citar aquelas que tratavam anjos como emanações de Deus, como aelmos, acho que é essa a pronúncia. E por isso, por ser uma emanação de Deus, por ser algo do próprio Deus, né? Assim como, por exemplo, o calor é uma emanação do fogo, os anjos poderiam ser criaturas adoradas, né? Poderiam ser reverenciadas como a própria divindade. Dentro da cultura persa, você tem, por exemplo, o zoroastrismo, né? Aquela religião persa que trabalha a questão do deus do mal e o deus do bem, né? Aquela ideia de yin e yang que dá equilíbrio para o universo. E no Avesta, né, que acho que é essa pronúncia, no livro que é base, né, que é sagrado aí para o zoroastrismo, a gente tem 7 seres imortais reunidos em torno do Ahura Mazda, que seria o deus do bem. Então você tem anjos sendo citados no gnosticismo, lá atrás nos tempos de Jesus. Você tem mais para trás ainda no zoroastrismo criaturas que embora não sejam chamadas de anjos, né, não é a divindade, mas são seres imortais, assim como nós descrevemos os anjos. Você tem dentro da cultura grega, dentro do hinduísmo, você tem dentro do Islã, praticamente os anjos, eles estão de ponta a ponta aí em todas as culturas. No judaísmo pós-bíblico, nós temos algumas informações que a gente não traz, né, normalmente para dentro do protestantismo, ou não estuda dessa forma os anjos dentro da Bíblia evangélica, protestante, com 66 livros como a gente tem, mas a gente tem algumas informações que são muito interessantes. O fato de, por exemplo, existirem 7 arcanjos, né, como Gabriel, Miguel, Uriel, Rafael e outros aí. E é legal também que existe a concepção dos anjos da face, ou anjos que têm uma posição mais elevada porque eles veem a face de Deus. Para isso a gente tem até uma base bíblica lá em Lucas capítulo 1, no versículo 19, né, onde Gabriel está conversando com Zacarias, se não foge aqui a memória, e ele fala que ele assiste diante de Deus, como sendo um anjo de uma alta hierarquia que contempla a face do Todo-Poderoso. Dentro do catolicismo, a gente tem, por exemplo, algumas ordens angelicais. Cirilo de Jerusalém, do período patrístico, ali dos anos 315, que viveu, né, do ano 315 ao 386 d.C., ele introduziu uma divisão hierárquica aí de 9 grupos, como sendo virtudes, principados, potestades, dominações, tronos, anjos, arcanjos, querubins e serafins. Citando aí como base bíblica, a gente tem Coríntios 15, 24, Efésios 1, 21, a gente tem Colossenses 1, 16, que se referem a anjos com essas expressões, principados, potestades, né? E essas palavras, principado, potestade, que aparece também ali em Efésios 6, né? A nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Essas palavras, elas dão a entender autoridade, elas dão a entender uma certa posição na hierarquia angelical. Seja um principado ou uma potestade do bem ou do mal, né? Um anjo caído ou um anjo a serviço de Deus. Então, a gente tem algumas divisões, né? Algumas formas de pensar dentro do catolicismo. A gente tem dentro de algumas linhas judaicas, né, outra maneira de pensar, mais nomes de anjos, alguns tipos de culto que até fazem invocação de anjo e por aí vai. Vamos começar então com a etimologia, com o estudo da palavra, né? Essa palavra anjo, ela no hebraico é utilizado malaka ou malaká, não sou muito bom ainda para a pronúncia do hebraico. No grego, ángelos, trazendo para o latim ângelos, da onde deriva aí a palavra que chegou até nós, anjo. Essa palavra,
no hebraico ou no grego, muitas vezes ela é traduzida como mensageiro, seja divino ou seja humano. Você encontra textos dentro do Antigo Testamento, como por exemplo no livro de Isaías, capítulo 37, versículo 9, e no capítulo 44, versículo 26, o uso da mesma palavra, porém a tradução ela pode ser diferente, né? Você tem, por exemplo, em Isaías 37, 9, e ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que isso ouviu, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo, e aí vai seguir o texto. Essa palavra mensageiros é a palavra que normalmente é traduzida como anjo, mas por conta do seu contexto aqui ela pode ser traduzida apenas como mensageiro. Um mensageiro de um rei para o outro, né? Isaías capítulo 44, no versículo 26. Sou eu quem confirma a palavra, Deus falando, né? Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada, e as cidades de Judá serei reedificadas, e eu a levantarei as suas ruínas. Uma profecia de Isaías falando sobre a restauração de Jerusalém, que ainda nem havia sido destruída pelos babilônios, mas aqui a palavra mensageiros, né, que é o foco daquilo que a gente está falando, ela está sendo usada como anjos, né, e não apenas como um mensageiro humano. Um mensageiro de Deus aqui seria o anjo. Existem várias atividades que você encontra dentro da Bíblia os anjos realizando, como por exemplo o anjo que matou cerca de 175 mil homens do exército assírio que queria entrar em Judá no tempo do rei Josias, se não me foge a memória. Você tem anjos enviando mensagens, trazendo comunicado, como por exemplo o anjo que trouxe a mensagem a Manoá sobre o nascimento de Sansão. Você tem o próprio anjo Gabriel trazendo revelações a Daniel, trazendo comunicado do nascimento do Messias para Maria, do nascimento de João Batista ali para Zacarias, né? E fora atividades de louvor a Deus, né? A gente tem anjos fazendo diversas ações dentro do Antigo e do Novo Testamento. Agora a gente tem que abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre a popularização dos anjos. Os anjos, eles são criaturas que as pessoas costumam ter afinidade, desejo de conhecer, desejo de ter alguma experiência, principalmente aqueles que são mais pentecostais, aqueles que gostam de espiritualizar demais as coisas, principalmente aquelas pessoas que vêm para uma linha mais carismática. Então, ter visões de anjo, estar no meio de uma pregação e dizer que viu um anjo, fazer uma música e colocar sobre anjos nessa música, serve para dar um up nas coisas. Então, tudo isso faz com que exista uma euforia exagerada em cima dos anjos, né? Quando, na verdade, nós deveríamos entender um pouco melhor que os anjos, eles são basicamente ministros de Deus. Eles são ministros que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Mas eles não trabalham para aqueles que hão herdar a salvação. Eles são ali serafins, querubins, arcanjos, né? Cada um dentro da sua função, mas todos trabalham para a glória de Deus. Todos trabalham para a exaltação da santidade, para o louvor do nome de Deus. Eles podem fazer coisas e fazem coisas que ajudam o povo de Deus, seja na proteção, seja no livramento, seja trazendo mensagens, mas todos eles estão submetidos à vontade de Deus. E hoje a gente tem que ter um sério discernimento sobre a função dos anjos, porque as religiões que são formadas, as seitas que são formadas, a qual existe um evento espiritual tomando grandes proporções, ou existe uma manifestação ali metafísica fora do normal, tende a ser um movimento, tende a ser um evento que vai atrair multidões e que vai levar pessoas a seguir essa religião. Então vamos supor, por exemplo, que você que está me ouvindo vai ter uma visão, vai ver um ser de luz, e ele vai te passar uma instrução sobre coisas que você vai fazer, em que pessoas vão ser abençoadas, alcançadas, vai acontecer alguns milagres e tal. E aí você pega aquele direcionamento que você ouviu desse ser e transforma numa religião.
Quando você começa a aplicar aquilo que você ouviu, começa a acontecer o que esse pseudo-anjo te passou. As pessoas começam a ir atrás de você, as pessoas começam a ouvir as suas palavras e as coisas começam a acontecer. O problema é, se a orientação passada por esse ser de luz não for a orientação bíblica, existe uma grande possibilidade de você ter tido contato com um espírito maligno, com um espírito de enganação. Você criou uma seita, provavelmente essa seita vai se espalhar, porque hoje em dia o pessoal gosta de manifestações metafísicas, espirituais, sobrenaturais, e você estará conduzindo não só a sua alma, mas a alma de muitas pessoas para o inferno. Porque é isso que Paulo disse, né? Ainda que venha um anjo de luz, se pregar um evangelho diferente daquilo que eu prego, ou seja, se pregar uma mensagem diferente da bíblica, tenha como maldito. Por quê? Ele cita em outro versículo. Satanás, ele se transfigura em um anjo de luz. Então, a gente tem, hoje em dia, dentro do espiritismo kardecista, dentro da Umbanda e do Candomblé, dentro de outras religiões, manifestações esotéricas, espirituais, maravilhosas, que encantam as pessoas, que seduzem a alma de pessoas, mas que a essência dessas religiões, elas são antibíblicas. Ela leva as pessoas a fazerem coisas que são contrárias à vontade de Deus, conduzindo assim para o inferno. E nós, como cristãos, não temos dúvida que esse tipo de religião, que esse tipo de orientação, ela é fundamentada em doutrina de demônios. Ela é fundamentada em espíritos que podem se manifestar como anjos, ou como orixás, ou como qualquer outro tipo de entidade, e está conduzindo pessoas para o inferno. Então, não seria maravilhoso que outras religiões se levantassem nesse momento, que outras seitas se levantassem, alegando visões angelicais, alegando supostas revelações e conduzindo as pessoas mais e mais. Até porque tudo aquilo que é sobrenatural seduz. Se eu vou a um centro espírita, meu coração está angustiado porque eu perdi um ente querido há pouco tempo, e dentro desse centro espírita, alguém diz que está tendo contato com aquela pessoa que eu perdi, e ela começa a escrever uma carta com a letra daquela pessoa que eu perdi, com segredos que somente eu e aquela pessoa que eu perdi sabia, e ele descreve. Aquilo vai me encantar, me seduzir e vai me levar. Se eu vou a um centro de Umbanda ou de Candomblé e eu vou ver uma entidade tomar o corpo de uma pessoa e começar a fazer coisas da qual é nítido que a pessoa não faria, né, dando a entender que o espírito realmente tomou a consciência daquela pessoa, aquilo vai ser maravilhoso e vai atrair, vai seduzir a minha alma no meu coração. Então, muito cuidado com visões angelicais, muito cuidado com contato com os anjos. Todo anjo, toda visão, toda profecia ou qualquer manifestação espiritual, ela tem que ser submetida ao crivo da palavra, senão ela pode estar levando pessoas para o inferno. E daí a gente chega na angelolatria, que seria nada mais do que o culto, a adoração, a veneração aos anjos. E a gente tem algumas religiões, né, que fazem essa adoração, essa veneração aos anjos, e ainda cita algumas bases bíblicas, né? Que bases bíblicas? A gente tem Gênesis 16, por exemplo, onde chegam 3 homens ali diante de Abraão, e Abraão oferece sacrifício, né? A gente tem o caso de Manoá, por exemplo, quando tem um contato ali com os anjos. A gente tem alguns textos na Bíblia onde parece que anjos estão recebendo adoração de homens de Deus. Mas muitas desses textos não passam daquilo que a gente chama de teofania, que nada mais é do que uma manifestação divina de maneira que o homem possa perceber, né? O que é uma teofania? O homem natural não consegue ver, perceber Deus de nenhuma forma. Nossos sentidos são incapazes de captar a presença de Deus, a não ser que ele queira se manifestar. Então, quando ele se manifesta a Abraão, quando Deus se manifesta a Moisés, por exemplo, ele precisa assumir uma forma que esses homens consigam ver. E aí a gente tem uma teofania dentro de Gênesis 16, a gente tem teofanias com Elias, a gente tem teofanias com o próprio Moisés, que viu Deus na sarça ardente, né? Mas a gente não tem, pelo contrário,
o que nós temos são explícitas ordens para que anjos não sejam adorados. Dentro do Apocalipse, o próprio evangelista João, um dos 12, ele se prostra diante do anjo que estava com ele ali na revelação. E o anjo lhe adverte: não faça isso, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Então, adora somente a Deus. E fora isso, a gente tem também Colossenses 2,18, onde Paulo fala nitidamente contra o culto aos anjos, contra você se envolver com doutrinas, você se envolver com um pseudo-conhecimento oculto e de coisas de que na verdade as pessoas seguem sem nem saber de onde vai ou para onde vai. A gente poderia citar ainda Mateus capítulo 4, versículo 9 e 10, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto, que é Jesus citando parte do Antigo Testamento, mas tem aí uma enxurrada de versículos que já deixam claro que a adoração ela deve ser guiada somente a Deus. O cânon 35 do Concílio de Laodiceia, no ano 364 d.C., vai dizer o seguinte: os cristãos não devem abandonar a Igreja de Deus e ir embora e invocar anjos e reunir assembleias, coisas que são proibidas. Se, portanto, alguém for achado empenhado nessa idolatria dissimulada, que seja um anátema, pois ele abandonou o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, e se entregou à idolatria. Então, dentro dos primeiros séculos, até mesmo a igreja, que já estava ali caminhando para o início de uma era aí mais mesclada com o governo romano, ela ainda tinha essa aversão a fazer culto a anjos. Vamos pular agora para outro ponto muito legal, que é a origem dos anjos. A Bíblia ela não tem um capítulo, um texto, nem um ponto que diga assim: olha, vamos contar toda a história dos anjos. Para que ele serve, de onde ele veio, para onde ele vai. Mas a Bíblia ela nos traz uma revelação de Deus através da história do seu povo, através de ensinos, e os anjos eles são citados aqui e ali. E baseado nessa citação, a gente tenta construir uma linha do tempo, e um ensino mais sistemático sobre os anjos. Então a gente não tem um versículo que diga: olha, em tal momento o anjo ele foi criado dessa forma, foi criado nesse lugar. Não, mas você tem alguns versículos que nos trazem algumas sugestões. Por exemplo, a gente sabe que os anjos eles foram criados por Deus. A gente tem, por exemplo, o Evangelho de João citando que sem ele, sem Deus, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. E embora não haja um momento específico onde ele fala: olha, os anjos foi criado depois disso e antes disso, a gente tem Jó no capítulo 38 falando que os anjos estavam com Deus na fundação do mundo, na criação da terra, na criação da existência ali, das coisas materiais. E a gente tem um texto também em Hebreus, que eu vou deixar aí, que sugere que as coisas invisíveis elas precedem as coisas visíveis, para alguns teólogos dando a entender que os anjos foram criados antes dos homens. Dentro de Ezequiel, capítulo 28, do versículo 13 ao 19, nós temos ali a presença de um querubim ungido andando no meio das pedras afogueadas. Baseado nesse texto, algumas linhas vão sugerir que os anjos já caminhavam sobre a terra antes da criação dos homens, antes da queda aí de Satanás. Agora é importante a gente falar também sobre a questão da eternidade e da imortalidade dos anjos. Os anjos eles são seres que são eternos e imortais, e isso é praticamente um consenso. Quando você tem Jesus ensinando em Lucas capítulo 20, os saduceus que não acreditam em anjos e nem em vida após a morte, fazem aquele seguinte questionamento para Jesus: Mestre, entre nós havia um homem que teve uma mulher, e ele morreu sem deixar filhos. A lei manda passar essa mulher para o irmão mais novo. E tinham 7 irmãos. Essa mulher foi dada ao irmão mais novo, que morreu sem deixar filhos, que foi dada ao terceiro irmão, foi dada ao quarto. Assim os 7 irmãos possuíram essa mulher. E na ressurreição, essa mulher vai ser de quem? Jesus repreende e fala: olha, vocês erram demais porque vocês não conhecem nem as escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas nem vão se casar porque vão ser semelhantes aos homens. Nem vão ter sexo e nem vão morrer. Então, baseado nesse ponto, já se dá a ideia da imortalidade dos anjos, do fato de eles serem seres eternos. A eternidade e a imortalidade relativa,
ela vai me dizer que eterno e imortal é apenas Deus. Por quê? Porque Deus é quem existe desde a eternidade. Os anjos, eles foram criados a partir de algum momento. Então eles não são eternos como Deus é eterno. Em relação à imortalidade, da mesma forma, a existência angelical, a existência desses seres, depende de Deus. Então eles não são independentes. E se Deus, em um determinado momento, os trouxe do nada para a existência, o mesmo Deus poderia tirá-los da existência, fazendo voltar ao nada, acabando assim com uma pseudo-imortalidade. Tá? Não é algo que a Bíblia vai nos dizer que Deus vai fazer, o que Ele queira fazer, o que Ele tem esse plano, mas alguns autores vão comentar essa questão da imortalidade e da eternidade relativa dos anjos. Né? Então, para a gente finalizar, a gente pode resumir aqui que anjos são seres espirituais, criados por Deus, né? Relativamente eternos, imortais, que trazem mensagens, que participam de guerras, mas que existe uma visão diferenciada entre aquilo que algumas linhas do cristianismo enxergam. Por exemplo, dentro do gnosticismo cristão, lá dos primeiros séculos, Jesus, por exemplo, seria uma classe de anjos. Dentro da visão aí da nova era, do espiritismo, você tem a ideia de que anjos são almas evoluídas. Então eu aqui, miserável pecador, pobre, vou morrer, estou passando pela provação para quê? Para minha alma ser purificada, vou morrer, vou reencarnar, e vou reencarnar em outra pessoa, e depois eu vou morrer, vou reencarnando para quê? Para minha alma ser elevada, ser purificada, ser melhorada, até o ponto que eu chegar num nível angelical. Então o Espiritismo vê os anjos dessa forma, o Gnosticismo vê os anjos, né, como uma emanação de Deus. E, embora, né, a gente goste de falar sobre anjos, nem todo mundo acredita em anjos. É importante lembrar que existem teólogos cristãos que são considerados teólogos liberais que não acreditam na existência de anjos. O que é um teólogo? É alguém que estuda teologia, ou as coisas acerca de Deus, que estuda a Bíblia, que estuda a história, que estuda a língua, né, bíblica, ou que gira em torno aí de Deus. Mas eles são liberais, e essa palavra é muito importante porque ela traz o sentido de liberdade. Não como eu, um crente fundamentalista, que acredito que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, inerrante palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Um teólogo liberal estuda a Bíblia, mas sem prestar fé a tudo aquilo que está escrito da maneira como está escrito. Então, um exemplo, enquanto eu acredito na possibilidade dos primeiros homens terem vivido aí 700, 800, 900 anos, porque a Bíblia assim está escrito, um teólogo liberal vai falar, não, é porque naquela época o tempo era medido de forma diferente, a pessoa que transmitiu a história até ser escrita, ela tinha outro calendário, na verdade esses homens viveram a mesma quantidade de tempo que nós. Da mesma maneira como eu acredito que Jesus, ele morreu e ressuscitou, e ele subiu ao céu e vai vir nos buscar, um teólogo liberal pode falar, não, na verdade Jesus foi só um personagem histórico, e o que ressuscitou, na verdade, são os ideais de Jesus, era aquilo que ele acreditava, aquilo que ele pregou, que ressuscitou no coração dos seus mensageiros. Então, existe uma tendência dentro da teologia liberal de anular tudo aquilo que é milagroso, que é sobrenatural, que é metafísico. E assim também um teólogo liberal não presta fé à existência de anjos. Tá? Então, fica essa ressalva aqui.